ser sem ti. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Ela já fez a prece que eu iria fazer para pedir a gente abrir os corações, abrir as mentes para receber. Porque enquanto a gente tiver com as portas fechadas, nada entra e nada sai. Então a gente não recebe nada aqui. A gente vai, passa por aqui e não leva nada de proveito. Então a gente tem que estar receptivo para poder receber o que Deus tem para nos oferecer a cada momento da vida. A passagem de hoje é: honrai vosso pai e vossa mãe. Na realidade, Jesus, ele não, em poucos momentos ele fez alguma abordagem assim sobre questões mais, vamos dizer, sobre o homem, sobre a mulher, sobre pai, sobre filhos, né? Porque Jesus, ele direcionou os seus ensinamentos ao espírito imortal, que não é homem e não é mulher, é para todos. Que lá para Deus não existe tantas distinções como nós temos. Então os ensinamentos dele servem para cada nível, para cada estágio em que a gente esteja vivenciando as nossas experiências. Uma passagem que ele fala sobre honrar pai e mãe é o seguinte: pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Aí Jesus questiona ele o seguinte: tu sabes os mandamentos, os 10 mandamentos? E Jesus mesmo afirma esses 10 mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém e honra teu pai e tua mãe. Então Jesus reafirma neste momento os 10 mandamentos, certo? O que quer dizer a palavra honra? Princípio de conduta pessoal baseado na ética, honestidade e coragem. Ética, gente, é a pessoa se posicionar diante da vida utilizando as suas qualidades, as suas virtudes na sua conduta de vida. Então, e ela é um pouco adiante da moral, que a moral ela está assim meio permeada pelos valores sociais também em que a gente vivencia. Então a ética ela está adiante da moral. Então falando em ética, como honrar o pai e a mãe é ter uma atitude virtuosa, vamos dizer assim, utilizar os nossos valores de sentimentos, de conduta de vida para vivenciar essa relação com os pais em cada etapa da nossa vida. Agora vamos questionar uma coisa: o que educa uma criança? O que o pai fala, os pais falam, ou a conduta dos pais? Que o pai muitas vezes, eu falo pai, os pais falam: menino,
não faça isso, faça daquela forma, orienta a criança. Ó, não joga papel no chão, orienta o filho. Aí de repente o filho pega o pai jogando papel no chão, pega o chupa-picolé, joga palitinho no chão, embrulha o papel e joga no chão, joga pelo vidro do carro. A gente vê muito essas situações. O que a criança está aprendendo? Ele fica assim, uai, mas meu pai fala para não jogar, mas ele está fazendo dessa forma. Ele está memorizando, ele está questionando e fica inseguro também em relação aos pais, porque vira um conflito entre o que o pai e a mãe falam e o que eles fazem. Olha, filho, nós devemos respeitar as leis de trânsito. Aí o filho está no carro, o pai fura o sinal vermelho, estaciona em cima da calçada, certo? E vai cometendo infrações. A criança está na escola, já está aprendendo sobre as leis de trânsito. Hoje a criança não está tão crua assim. Ela está observando e está vendo. E muitas vezes corrigindo os pais. O que deveria ser a função dos pais, o filho está fazendo. Olha, meu filho, não pode mentir. Você não mente. E quando o pai, quando menos espera, a gente percebe uma mentira dos pais. As desculpinhas que vai arrumando. Olha, filho, seja honesto. Aí o filho vê o pai levar aquele troco a mais que recebeu por descuido do comerciante na hora de devolver o troco. E o filho vê aquela situação. Deixou de ser honesto o pai naquele momento. Então, e os pais normalmente são modelos para os filhos. Quantas vezes os filhos não falam, eu quero ser igual ao meu pai, quero ser igual à minha mãe, certo? Ou às vezes quando os pais vão quebrando, aí ele já não quer parecer mais com o pai e com a mãe. E vai perdendo o referencial de vida. Porque a criança precisa de uma referência de conduta de vida para se direcionar no caminho. Porque o guia que nós temos aqui na face da terra inicia na nossa família. Inicia com pai, com mãe e com a parentela em volta. Tios, primos e avós, né? Participando dessa educação. Então, na realidade, quando você perceber, o seu filho está te imitando nas suas condutas. Mas meu filho, eu não te falei para ser honesto, para respeitar as leis de trânsito, para não jogar papel no chão, e você está fazendo tudo isso? Mas e o modelo dele? O modelo dele está fazendo dessa forma. Então, muitas vezes a gente pensa que nós devemos educar os nossos filhos. Mas muitas vezes nós percebemos que os filhos estão nos educando. Estão nos cobrando novas posições de vida. Que nós somos espíritos que estamos em processo de aprendizagem. E a gente precisa fazer uma reformulação das nossas condutas para dar esse melhor referencial a essas crianças. Porque aonde você aprendeu isso, ele vai falar com você, pai, com você, mãe. Eu aprendi tudo isso com vocês. Então não adianta falar, explicar, dar sermões enquanto a sua conduta está contrária a tudo aquilo que você está falando.
Normalmente, na nossa sociedade, e no mundo inteiro, vamos dizer assim, no universo, pai e mãe servem de referência, como eu falei, segurança, proteção, carinho, conforto, orientação, certo? É isso que uma criança espera, que precisa estar recebendo para crescer um ser humano mais saudável, não saudável fisicamente, saudável psiquicamente, que tenha uma melhor conduta de vida, vai depender disso que ele está recebendo no lar. Mas, infelizmente, nós percebemos que nem todos os lares são tão privilegiados assim. Que os pais têm uma conduta, porque nós todos somos seres em processo de evolução, certo? Nós todos estamos aprendendo ainda. E cometemos falhas. Tem uns que cometem falhas mais leves, mais suaves, mas tem outros casos de falhas mais graves, né? Por exemplo, os pais que são omissos. O que é a omissão? Omissão é aquele que está presente fisicamente, mas em termos espirituais, em termos de presença como pessoa, eles não estão presentes. Hoje em dia a gente vê muito o pai e a mãe saindo para trabalhar e deixa a criança aos cuidados da babá. Não, deixa por conta, a babá educa, a escola educa, mas a referência cabe a nós, porque ninguém pode substituir o nosso papel. A escola procura dar uma orientação, dar uma educação. Muitas vezes tem babás conscientes que procuram também oferecer isso, mas tem outras que não têm essa preocupação. Ah, então eu devo parar de trabalhar para cuidar dos meus filhos? Não. É saber gerenciar, administrar o seu tempo, a sua atenção de vida, porque a gente não pode focar só numa situação. Saber dar atenção a todos os momentos do filho, mesmo estando distante, ouvindo, participando. O filho ligou, olha, eu estou precisando, aconteceu isso, dá um oi, certo? Esteja participando da melhor forma possível. Chegou em casa, paralisa o trabalho, dá um tempo para a criança, conversa, troca ideia, brinca, ajuda na tarefa, participa. Então, a gente tem uma dificuldade de administrar as nossas tarefas de vida. Então, a gente precisa começar a aprender a ser o melhor administrador. Então, e o pai ausente, os pais que estão ausentes? Aquele que nem presente fisicamente não está, certo? Tem um filho por um acaso da vida e deixa aquele filho aos cuidados do pai, da mãe, aos cuidados dos avós, entrega a tarefa a outras pessoas e desaparecem, não participam. Que frustração para essa criança, né? A criança precisa se sentir amada, ela precisa se sentir valorizada, precisa se sentir querida. Tá bom, você tem as suas limitações que não te permitem dar aquela educação, ficar com o seu filho, mas tenha tempo para ele.
de qualquer forma que seja, certo? Então, deixar de ser um pai ausente. E tem os casos mais drásticos, né? Dos pais violentos, que querem educar à base da pancada, que às vezes uma palmadinha, não vamos falar desses casos não, que hoje em dia a gente está vendo na televisão casos de crianças que vão para o hospital toda machucada e vão diagnosticar, saber, vai verificar, foi o pai, foi a mãe, foi o padrasto, quem machucou a criança. Dentro dos lares estão acontecendo isso. Estupro da criança, acontecendo por avô, pelo pai, pelo padrasto, muitas vezes acontecendo. Aí as pessoas falam o seguinte: nossa, que mundo que a gente está vivendo, que coisa horrorosa. Mas aí a gente para pensar, será que antigamente não acontecia tudo isso, só que não aparecia na mídia? Não tinha uma lei de proteção à criança, não tinha uma lei de proteção à mulher, não tinha para quem denunciar a violência doméstica. Então hoje tem, e tem a mídia que está caindo em cima e mostrando, nos defrontando com a nossa própria sociedade, com as fraquezas da nossa sociedade. E é essa sociedade que nós precisamos de melhorar. Então, gente, existem esses casos. E quantos de nós já não tivemos esses casos dentro do nosso lar, né? E esses filhos estão dispensados da sua tarefa para com os pais? Certo? O que Jesus nos orienta a respeito disso? Ah, meu pai foi violento, foi isso, foi aquilo outro. E a gente arruma punhados de justificativa. Certo? Amor a gente constrói na vivência, na amizade, vai consolidando aquele amor. Mas às vezes a relação existente não houve oportunidade de consolidar o amor entre pais e filhos. Ah, então eu estou dispensado da minha tarefa. Acabou. Acabou a minha tarefa de filho. Como eu disse, Jesus não fala nada específico para pai, para mãe, para filhos, para ninguém. Mas o que ele fala dentro do Evangelho? Das nossas condutas diante da vida. Perdão. Começa pelo perdão. Aí você fala assim, poxa, lá vem de novo essa tal de perdão. E a pessoa vem, me ofende, me bate, me tortura, e eu ainda tenho que oferecer perdão para ele? Poxa, e eu, hoje que eu fico nessa situação, a lei de Deus não olha por mim, só olha pelo outro. Vamos tentar entender por que o perdão é importante, não para eles, para os pais, e sim para mim, certo? Perdão é aceitação, começa com a aceitação. Aceitar os limites de cada pessoa, aceitar que seu pai, sua mãe, tal qual você também, são seres em evolução. Se são seres em evolução, não são seres perfeitos. Ah, mas tinha que me dar justamente eles dessa forma? Não, peraí, na hora de distribuir, eu fiquei com a pior parte.
cada um tem de acordo com as suas necessidades. Que necessidades são essas? O Espiritismo nos fala que nós somos seres, como eu estava falando, em evolução, passamos por diversas encarnações. Nessa encarnação, pelo menos 1 milímetro, eu estou melhor do que a encarnação anterior. E assim vai sucessivamente. E lá para trás, será que eu era assim mais moderada, mais controlada, como eu sou hoje? Antigamente eu poderia ser mais brava, mais autoritária, resolver a coisa na pancada, de qualquer forma. E aquela outra pessoa que está me servindo de pai e de mãe, às vezes a gente era até companheiro de briga, de luta, né? Vamos dizer assim. E depois a gente acabou um se desentendendo com o outro. E vai por várias vezes, várias etapas, encarnações e mais encarnações, dando oportunidade, porque a lei de Deus é a lei do amor. E o que Ele quer? Que reine o amor entre todos nós. Não por A ou por B. É entre todos nós. Então Ele quer que a gente supere aquela etapa. Então Ele nos aproximou muitas vezes dentro daquele lar para que a gente possa superar, possa tentar aceitar um ao outro, compreender um ao outro, compreender as outras pessoas também da nossa convivência. Não é só focar no pai e na mãe. É uma convivência, a gente estar aberto a aceitar e compreender. Aceitação não quer dizer conivência, gente. Aceitação é aceitar que a pessoa é diferente de mim, ninguém é igual a mim, aceitar que cada um está numa etapa de evolução diferente. E a partir do momento que você começa a olhar para aquela família e ver que não foi tão abençoada assim, quer dizer, você já não está participando do mesmo elo mental ali dentro. Você está dando um passo adiante, mas que esse passo adiante seja direcionado no perdão e não no abandono, que é diferente. Então a aceitação nós precisamos de psíquico. Por quê? Quando eu estou reparando os males que a outra pessoa me fez, eu estou revivendo as minhas dores constantemente. E como dói lembrar aqueles momentos dolorosos da minha vida. Cada um tem suas experiências de vida e sabe quanto dói. Eu preciso, enquanto eu estou ligada nessa acusação interna, nessa cobrança, por que eles não foram melhores? Eu tenho ódio, eu tenho mágoa, eu tenho ressentimento. Toda essa negatividade está vivendo aqui dentro de mim. Dói, né? A pessoa fica triste, fica abatida, sem coragem para viver. Quando a pessoa está sintonizada no negativo, a vida dela se torna triste. Então, no processo do perdão, o que eu vou fazer no afastamento psíquico? Fazer uma mudança de foco de olhar da situação, certo? Se eu olhava somente as coisas difíceis e tristes que teve, começar a relembrar também as coisas boas. Alguma coisa boa teve,
certo? Que a gente fica focando só no mal, só na carência que eu tive. Olha, hoje eu estou do jeito que eu estou porque meu pai deixou de fazer isso, minha mãe deixou de fazer aquilo. Então vamos perdoar, liberar esses sentimentos negativos. A partir do momento que você vai substituindo esses sentimentos negativos, você vai começando a trazer virtudes suas, aflorar as suas virtudes e colocá-las em prática, certo? Os seus melhores sentimentos. Quando a gente pensa no amor, nas coisas boas da vida, pode estar chovendo tempestade, uma tempestade lá fora, você fala que o dia está lindo, mas quando você está triste, o dia está ensolarado, o mês de maio, que eu acho o mês mais belo do ano, que é fresquinho, ensolarado, bom demais. Nesse dia você fala, se você está triste, o dia está péssimo. Então, o nosso foco de olhar a vida depende dos sentimentos que eu tenho aqui dentro. Então, a começar um processo de perdão, pela aceitação, pelo afastamento psíquico daqueles pais que não foram tão presentes, não foram tão amorosos, mas eu estou melhor, eu estou adiante, eu dei um passo adiante. Então, nisso a gente precisa também oferecer, distribuir à nossa volta aquilo que, de novo, que eu estou aprendendo, certo? E Jesus nos falou também do amor, que o maior mandamento é o do amor. Aí eu busquei a passagem que fala amar os vossos inimigos. Meu pai, minha mãe, meus inimigos? Sim, porque a partir do momento que aquela pessoa está se opondo a você, não te ofereceu aquilo tudo, você o vê como inimigo. Ele está, na sua visão, na sua ótica, eles estão sendo seus inimigos, certo? Não te acalentaram, não te abraçaram, não te confortaram da maneira devida. Aí o que é que Jesus fala sobre o amor aos inimigos? Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. A maneira que ele está explicando como a gente vai amar os inimigos, ó. Fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Aí vamos repetir aqui, fazei bem aos que vos odeiam. Fazei bem, ter atitudes, fazer coisas boas em prol do outro. Se alguém está precisando de uma assistência, de um carinho, de um conforto, o que eu vou fazer? Brigar, acusar, falar, ó, você está nessa vida porque você procurou e tal. Estender a mão, oferecer o conforto, ter atitudes positivas, não atitudes de vingança, de rancor, de tentar humilhar a outra pessoa. O fazer bem é fazer da melhor forma. Utilizar os bons sentimentos que a gente vai exercitar para ter cada dia mais, e quanto mais a gente exercita, eles fortalecem dentro da gente. Ter atitudes positivas para com os nossos pais que falharam tanto. Bendizei aos que vos maldizem.
bem dizer, falar bem. Não é falar de qualquer jeito. Agora mesmo eu estava falando, a gente começa a focar nas situações, na vida, é mais fácil eu focar nos problemas, nas dificuldades, nos fracassos de vida, do que olhar o que aconteceu de bom junto àqueles problemas. Hoje mesmo eu estava conversando com um senhor, ele perdeu uma coisa financeiramente muito importante na vida dele. Mas ele falou, olha, sabe que eu acho que foi bom isso, que está me dando a oportunidade de estar mais próximo da minha família, que eu também tenho outras condições além daquela. Vou para a fazenda, vou para o sítio, com a minha esposa, que ela gosta tanto, que a gente não tinha oportunidade antes. Então, dentro da situação, ele está olhando o melhor da situação. Ele não está focando a perca, ele está olhando os ganhos que ele está tendo com aquela mudança de vida. Então, nós temos que mudar o nosso foco de olhar. Não olhar para os nossos pais, não cobrando tanto as coisas que deixaram de fazer, as etapas difíceis de vida. Olhe as coisas boas, nem que seja uma coisinha só que eles fizeram de bom, mas valorize aquilo que foi feito de bom e fale sobre aquilo que a pessoa vai falar, nossa, ele achou legal aquela atitude, e às vezes ele vai tentar até repetir a atitude. E aí vai repetindo, vai fazendo outras coisas até melhores, certo? É um incentivo que nós estamos dando. Falar mal é tão fácil, né? E Jesus falou também, orai pelos que vos caluniam. Oração é sentimento, certo? É colocar na oração seus melhores sentimentos. Então, o que quer dizer? Eu tirar aqueles raivas, rancores, mágoas, ressentimentos e substituir pelos sentimentos positivos, virtuosos que nós temos. E utilizar desses sentimentos na nossa vivência com eles. Em vez de você chegar com a cara feia com seu pai, com a sua mãe, já chegue mais humilde, mais bondoso, mais tolerante, mais respeitoso. Ah, mas ele não sabe o que é isso. Ensine. É a hora do filho ensinar o pai, certo? Então, gente, nós somos seres em evolução. Será que nossos filhos, como eles estão nos olhando? Será que eles também não estão cobrando da gente o que nós estamos deixando de oferecer? Se eu deixar de ensinar a atitude de perdão e de amor aos inimigos para os nossos filhos, como eles vão nos tratar futuramente? Da mesma forma, sem amor e sem perdão. Porque todos nós temos as nossas falhas de vida. Então, procuremos zelar mais pelas nossas atitudes, pelos nossos sentimentos. Ponha sempre sentimentos bons nas atitudes de vida. Isso que Jesus nos ensina sobre o amor aos inimigos e sobre o perdão
é para a humanidade. Agora, imagina para pai e mãe, certo? Porque pai e mãe representam as nossas raízes, a nossa estrutura para viver. E se essa estrutura estiver falseada, a gente vai tendo dificuldade de vivenciar a vida. Então vamos começar a solidificá-las, mudar a nossa perspectiva, e com isso, com essas atitudes que eu mudo em relação aos pais faltosos, às falhas dos meus pais, eu vou me melhorando como ser humano, como pessoa. Eu vou me sentindo melhor comigo mesmo. Isso que é o mais importante. Se eu perdoei, às vezes aquele pai está tão longe de mim, ele nem sabe que eu perdoei. Então, para que eu vou perdoar? Para liberar, dar banho dentro de você, tirar as dores interiores que você carrega, que te dificulta vivenciar a vida, a relação de trabalho, a relação dentro do casamento, a relação social. A partir do momento que você está se sentindo mais forte, pelos bons sentimentos que você está carregando e pelo perdão que você está exercendo, você vai se sentindo mais bem disposto para enfrentar a vida. Mais feliz. Quem não quer a felicidade aqui na face da terra? Certo? Todos nós buscamos. Mas eu não quero mover esse dedinho em prol dela. A gente tem que mover o corpo todo. Todo o nosso ser em busca dessa felicidade. Que ela está acontecendo a cada momento, mas como nossos olhos estão fechados, só estão olhando os fracassos, não estão olhando os progressos da vida, então eu estou perdendo a oportunidade de ser feliz. Gente, olha, aprendam, utilize seus melhores sentimentos, se eduque diante dos filhos, dos netos, certo? Se reeduque, dê melhor exemplo. Vamos tentar ter uma sociedade melhor, que depende de cada um de nós aqui, das nossas atitudes diante da vida. Não é só dentro do centro, dentro do espaço específico. Uma boa noite a todos e vamos todos com Deus. Doce